O segundo turno da campanha presidencial chega à marca da metade do caminho até a disputa do dia 30. Tá no ar o Política na Semana, o que de mais relevante a agenda da política traz nos próximos dias que vai atrair a atenção dos mercados. Olá, eu sou Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP, e venho aqui conversar um pouquinho sobre o que é que a agenda eleitoral desses próximos dias vai trazer de mais relevante. A gente chega agora à marca de 2 semanas completas depois do primeiro turno, no dia 2 de outubro, faltando, portanto, 2 semanas para o próximo dia 30, é data do segundo turno, e o que a gente vê até aqui é um cenário de certa estabilidade desde os resultados das primeiras pesquisas depois do primeiro turno, que a gente lembra acabou com uma vantagem de 6 milhões de votos mais ou menos, em favor do ex-presidente Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro. A gente comentou um pouquinho sobre as estratégias das duas candidaturas desde então, ambas buscando ampliar apoios, o presidente Bolsonaro tratando com governadores do Sudeste principalmente, o ex-presidente Lula tentando dar um passo mais moderado ao centro em busca de apoios como os dos eleitores da senadora Simone Tebet. E o que a gente viu até aqui foi uma espécie de estabilidade, nos resultados que se seguiram a isso, as pesquisas de intenção de voto dando uma margem estreita em favor do ex-presidente Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro na sequência ali do que a gente viu de resultado de primeiro turno. A gente teve uma marca relevante, sinalizando a metade da disputa, que foi a realização nesse domingo do primeiro debate entre Lula e Jair Bolsonaro nesse segundo turno. Pela primeira vez, os dois se enfrentando frente a frente, sem a participação das outras candidaturas que acabavam ocupando um espaço significativo dos encontros de primeiro turno. O que se viu, segundo pesquisas quantitativas e qualitativas que se seguiram ao encontro, foi uma espécie de empate ali com a candidatura tanto do ex-presidente Lula quanto do presidente Jair Bolsonaro, com bons momentos para fazer a repercussão nas redes na sequência do encontro. Caso do primeiro bloco, em que o ex-presidente Lula abordou principalmente a temática da pandemia e da educação, e caso do presidente Jair Bolsonaro, principalmente no terceiro bloco, em que ele falou bastante sobre a temática da corrupção, tentando estimular e trazer de volta para a disputa ou intensificar na disputa a presença do sentimento antipetista. A gente já comentou aqui na sequência do primeiro turno o desafio relevante que o presidente Jair Bolsonaro tem para reverter essa frente de 6 milhões de votos que foi aberta pelo ex-presidente Lula nas urnas no primeiro turno, e esse desafio se torna, de certa maneira, um pouco mais intenso à medida que a gente já viu 2 semanas se passando desse segundo turno e o presidente ainda precisando reverter distância semelhante. Portanto, o trabalho que ele tinha 1 mês para fazer vai precisar ser feito agora nessas próximas 2 semanas. O ex-presidente Lula, por outro lado, trabalha para administrar a vantagem, então a gente vê uma tentativa dele, como a gente já mencionou também, de dar um passo em direção ao eleitor de centro para fazer com que o presidente Bolsonaro não consiga conquistar o número de votos suficientes, principalmente entre os eleitores que declararam voto no primeiro turno, na candidatura da Simone Tebet, do Ciro Gomes, da Soraya Tronic e do Felipe Dávila. Daqui para frente, o mercado tende a monitorar bastante de perto o que a gente vai ver nos números das pesquisas, lembrando que dessa vez a gente tem uma espécie de gabarito, que é o resultado medido pelas próprias urnas no domingo 2 de outubro, e a partir dele que a gente consegue olhar para frente e fazer as aproximações com os resultados das pesquisas que aparecem agora, sinalizando essa estabilidade na sequência do primeiro turno nessas 2 semanas seguintes. Para além disso, há também uma expectativa grande sobre algum tipo de definição ou enunciado das políticas fiscais que as duas candidaturas podem adotar a partir de 2023, mas nossa expectativa, diante da proximidade e do estreitamento da distância entre os dois, não é de haver nenhum tipo de sinalização mais clara ou nenhum tipo de publicação de proposta concreta sobre o que talvez seja a principal dúvida do mercado, que é a maneira como as duas candidaturas vão tratar da questão fiscal e do nosso arcabouço fiscal a partir de 2023. Discussão essa que necessariamente vai acontecer depois das eleições, já que, como a gente já mencionou aqui algumas vezes, ambas as candidaturas têm feito promessas ali de manter os auxílios sociais nos níveis atuais, níveis esses que não são comportados pelo nosso arcabouço fiscal a partir do ano que vem. Um outro risco que o mercado vai prestar atenção com bastante intensidade é se a gente não vai acabar caindo numa espécie de corrida populista entre as duas candidaturas em busca desse eleitor justamente que pode alternar entre elas. A gente já viu algumas propostas de lado a lado que implicariam novos gastos, renúncias fiscais, e o risco, como eu disse, é que a gente entre numa escalada, numa espécie de competição entre as duas candidaturas, que poderia aí sim trazer mais preocupações ao mercado. São esses os pontos principais que o mercado vai acompanhar na disputa eleitoral nessa próxima semana, e a gente volta para falar sobre eles na próxima segunda-feira. Até lá!